Olá, internautas, sejam todos bem-vindos a mais um Marcos Dantas Entrevista. Esse programa é com a parceria do blog do Marcos Dantas com a referência Comunicação e Assessoria. No programa de hoje, a gente recebe o publicitário Fred Costa, diretor da revista Colecione, uma revista que começou em Caicó de uma forma tímida e hoje é uma das mais importantes publicações impressas no nosso Rio Grande do Norte. Por sinal, está no seu 4º ano e na sua 12ª edição. Fred, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Como é que surgiu esse sonho que hoje é uma realidade? Olá a todos os internautas, é um prazer estar aqui. Marcos, eu agradeço o espaço. O projeto nasceu em 2010, quando eu ainda era sócio de uma agência de publicidade aqui em Caicó. E aí eu vislumbrei que existia uma lacuna dentro desse espaço de comunicação em veículo editorial. Então eu fazia planejamentos todos os meses para clientes do varejo. E aí percebia que tinha a mídia de massa, que é o rádio, que já era muito bem assistido, com vários programas, que traziam um retorno bem considerável aos seus patrocinadores, assim como também a internet estava começando a desenvolver a questão dos blogs, a publicidade patrocinada. E em 2010 faltava algum veículo impresso, porque nós que somos publicitários, a gente gosta muito de fazer um mix de comunicação, que é fazer um planejamento visando abranger vários meios. Então, diante dessa possibilidade, dessa lacuna em aberto, como eu já tinha contato com boa parte dos empresários da cidade, então eu comecei a conversar com um e com outro de uma forma mais amistosa e perguntar o que eles achariam de um veículo que fosse criado para valorizar a cultura da cidade. Porque um dos grandes questionamentos também, Marcos, foi porque quando eu voltei para Caicó, que eu me formei em Publicidade e Propaganda em Natal, e aí retornei em 2009, final de 2009 para cá. Eu me associei a essa agência e aí eu percebi que faltava em alguns profissionais da cidade uma motivação. Tipo assim, Caicó tem um potencial econômico muito forte, tem um povo que tem um talento sem igual, mas às vezes eu notava que faltava meio que um saculejo, assim, mostrar, apresentar, dizer, olha, Caicó tem isso e que muitas vezes não é tão bem aproveitado. Então, a ideia foi criar uma revista que valorizasse a cultura da cidade, apresentando a Caicó no que tivesse acontecendo naquela temporada, né? Então a Colecione ela é quadrimestral, são 3 revistas ao ano, então sempre quando ela é lançada ela está retratando aquele período determinado, seja em abril, julho ou dezembro. Então a própria publicação já sugere a questão das pessoas guardarem também, que é a questão do colecionar. Então é muito isso, você guardar e valorizar aquilo que tem na cidade. O nome ele surgiu dessa própria ideia de oferecer para as pessoas a chance de colecionar uma revista, de guardar, surgiu mais ou menos nisso? Isso, exato. Porque na própria agência que eu era sócio também, o que acontece? Quando a gente fazia algum material impresso, tipo um panfleto, um folder, que havia a distribuição, muitos deles eram descartados. Porque era um material mais promocional, era uma coisa mais temporária, né, que era apresentada. E aí eu via que aquilo não tinha uma vida útil muito longa. Então, para fazer uma revista, eu disse, não, como é uma revista, vai ser toda uma logística preparada para ser produzida, eu vou querer, no mínimo, que as pessoas guardem como recordação. E aí, na tentativa de ver qual era um nome que melhor se encaixasse para o projeto, veio o verbo colecionar, e aí eu acabei estudando um pouco o meio editorial e eu percebi que as editoras, a Editora Globo, a Editora Abril, ao longo do ano, elas têm as revistas mensais, ao longo do ano, né, elas vão vinculando as edições, mas sempre uma ou outra é edição do colecionador, que geralmente é a edição que faz aniversário da publicação. Então eu meio que atrelei uma ideia à outra, fiz um nome estilizado, né, que coleciona com 2 L's, até para marcar, enfim, para registrar em rede social, essas coisas, o site também. E aí surgiu esse nome para poder até fortificar a ideia das pessoas guardarem os exemplares. Quem conhece o trabalho de vocês percebe, claro, a excelente qualidade que tem a revista. E na cabeça de muitas pessoas, de repente, pode até passar a imagem de que existe uma grande equipe por trás dessa revista. É difícil prepará-la? Quem é que faz parte dessa equipe? Pronto, a equipe da Colecione eu costumo dizer que ela é bem concisa, mas ela é muito capacitada, porque, digamos assim, cada exemplar demora em média 2 meses para ser produzido.
Então, a equipe que formaliza a revista, digamos assim, é composta por mim, que sou o diretor executivo, que estou a par de todas as ações. Mas aí tem a parte de jornalismo, que é apresentada por Glaucia Lima, que é ela que compõe todas as pautas, enfim, contextualiza as matérias e tudo mais. Além disso, também tem a referência comunicação, que é quem monta o projeto gráfico, que é quem assina o design, a diagramação da revista, tanto na parte de publicidades quanto na diagramação de matérias. Tem também revisora de texto, porque, enfim, não pode ter um acento fora do padrão, não pode ter nenhuma palavra, a grafia errada. Tem também a Ana Aline, que é mestra em linguística e professora de literatura, português, enfim, que ela faz a revisão ortográfica da revista. Tem Melina Soares também, que assina a parte de fotografia, e porque a revista, digamos assim, um dos principais atrativos dela é o visual. Tem o conteúdo, que óbvio não pode deixar de ter a sua importância, mas o visual é que complementa aquelas mensagens que estão sendo passadas. Então, a fotografia é uma coisa que a revista prima muito, que eu primo muito trabalhar na Colecione. Então, digamos assim, a composição da equipe da revista está em 7 pessoas, em média. Como é que é o processo de escolha do que vai entrar na revista? Então, isso é muito interessante, porque o próprio público, ele opina muito. Seja através, hoje em dia, das redes sociais, ou então chegando para nós mesmos da equipe e dando a opinião pessoalmente. Acontece o quê? A cada edição, antes de começar todo o processo logístico, comercial, de vendas da revista, em torno dos patrocinadores, eu e Glaucia a gente senta e visualiza mais ou menos o que está acontecendo na cidade. Então, esse panorama a gente faz, em média, umas 3 reuniões antes de bater o martelo. Porque a primeira é mais para discutir, para ver quais são os pontos mais altos que estão acontecendo. Depois a gente faz uma ligação com o que está acontecendo no Brasil, digamos assim, e traz essa realidade para Caicó. Como é que ela pode ser apresentada aqui. Então, digamos assim, parte muito de observações mesmo, do dia a dia, o que está acontecendo na cidade, e a partir disso é que a gente bate o martelo. Ok, Fred Costa, ele é publicitário, diretor da revista Colecione, é o nosso entrevistado de hoje aqui no nosso Marcos Dantas Entrevista, que tem todo o apoio da Decorare, a sua loja de cortinas e decoração. O Decorare fica na rua Augusto Monteiro, 598, centro de Caicó. Estamos de volta com o nosso Marcos Dantas Entrevista, hoje recebendo aqui o Fred Costa, publicitário, diretor da revista Colecione. Fred, qual é aquela matéria que você já leu várias vezes, aquela que realmente que mais lhe deixou satisfeito na Colecione? Tem algumas que são as preferidas, né, que a gente costuma dizer. Tem uma que eu gosto muito, o 3º exemplar da revista, que foi lançado em julho de 2011. A matéria de capa dela é sobre o mercado de trabalho, o panorama do atual mercado de trabalho, os jovens que vêm se destacando. E poder fazer aquela matéria, enfim, colocar em prática aquela matéria, supervisionando, porque ela foi assinada por Glaucia, foi muito importante, porque eu meio que foi um processo criterioso, assim, para escolher as 5 pessoas que iam ilustrar a participação. A primeira edição da revista foi um empreendedor já consolidado, a segunda foram mulheres que estavam se destacando no mercado, e a terceira foi meio que uma continuação desse processo de apresentar como é que a economia da cidade estava se comportando naquela época, de 2010 para 2011. Então, essa matéria dos jovens no mercado de trabalho ela foi muito importante, porque ela meio que retratou uma realidade a qual eu estou inserido, e que eram amigos, enfim, conhecidos que estavam se destacando e que a gente pôde dar os devidos créditos dos trabalhos deles. Eu acredito que, a exemplo do que acontece com o rádio, com a TV, com os blogs, vocês também acabam recebendo pressões por causa de algumas matérias que vocês abordam. Como é que é esse relacionamento de vocês, por exemplo, com a polêmica que existe nas matérias? Pronto, Geralmente, assim, a revista é bem tranquilo. Eu costumo dizer que quando você pega um exemplar da Colecione, você já sabe ali que vai ter alguns momentos de descontração. Porque geralmente o que tem na revista geralmente abstrai a mente do leitor. Então são matérias mais leves, que trazem uma contextualização mais criativa do que está acontecendo e tudo mais. No entanto, alguns exemplares, elas já tiveram algumas matérias mais tensas. Mais densas, assim, que eu costumo dizer. Uma das matérias que retratava, inclusive, foi a de abril desse ano, que retratava a questão da mortalidade infantil em Caicó, né, da questão dos partos, como é que eles estavam acontecendo na cidade, falta de assistência pública e tudo mais. Então, aquilo ali, meio que o veículo ele sentiu
A Gláucia, que assinou a matéria, também sentiu aquilo, que o público meio que ficou receoso com aquela matéria, porque o que acontece? O público espera da Colecione matérias leves. E a partir do momento que folheou a revista e viu uma matéria mais tensa, ele ficou meio com o pé atrás. E isso a gente, depois analisando, enfim, como é que isso pode ter sido assimilado pela equipe, é porque, tipo, o veículo mesmo, ela tem uma linha, né? A gente tem uma linha. A gente acabou que quis, digamos assim, abranger algumas problemáticas que estavam acontecendo na cidade, porque nem tudo são flores, né? Mas aí a gente percebeu que esse tipo de abordagem, ela é mais específica para blogs, para o rádio, e a gente acabou, então, optando por, novamente, trilhar por uma linha mais leve, digamos assim, uma linha editorial mais leve. Então, tipo, essas matérias mais densas, que é geralmente o que o público nos disse explicitamente que não queria ler na revista, a gente meio que está deixando de lado e partindo realmente para o que a gente ficou conhecido mesmo, que foi essa parte mais, digamos assim, mais leve da cidade. Quando é que teremos o prazer de acompanhar a próxima Colecione? Você já pode adiantar alguma matéria que vem, alguma repercussão? Já. Como eu estava falando, tipo, a logística da revista, a gente sempre está de olho no que está acontecendo a nível nacional para trazer e apresentar de uma realidade local. Então, a próxima edição vai ser lançada agora na primeira quinzena de dezembro, e entre os destaques a gente vai mostrar como é que está sendo encarado pelo empresariado local, pelo empresariado de Caicó, a questão da recessão econômica. Porque como a revista ela visa justamente abranger e sempre olhar pelo lado otimista o que está acontecendo, então a gente vai apresentar como essa crise está se dando na cidade, só que aí a gente visualiza ela de um ponto de vista totalmente positivo, que é quando os empresários começam a encontrar oportunidades para crescer. Então isso, como a revista ela tem um contato com cerca de 30 empresas por edição, que são as pessoas que patrocinam o projeto, que visualizam, né, todo o potencial dele como veículo, então a gente já sabe muito como é que eles funcionam nos seus negócios. E aí vai ter uma matéria que vai falar sobre isso, quem está driblando a crise em Caicó, como é que elas estão fazendo isso, quais são as ferramentas, se existe segredo isso. Além disso, também vai ter uma declaração do pessoal da CDL e do Sebrae também fomentando toda essa questão. Além disso, também na edição de dezembro, a gente vai apresentar diversos outros destaques, entre eles a questão do filé parmegiana, porque o filé parmegiana é um dos pratos mais requisitados de Caicó, né? Então, quando você senta numa mesa, geralmente num bar, num trailer, num quiosque que seja, você sabe que um dos principais pratos que vai estar lá, né, para ser que pode levar a sua preferência é o filé parmegiana. Então, Gláucia assina essa matéria e ela fez todo um estudo. Como é que surgiu o filé parmegiana, como é que é essa mistura que se só tem em Caicó, que é o macarrão, a batata frita, a posta do filé. Então, são essas matérias assim mais contextualizadas e mais leves, que muitas vezes a gente passa despercebido pelo filé, né? Imagina que ele pode dar uma matéria, né? E aí, entre outros destaques, são esses que vão vir agora em dezembro. Para driblar essa crise, vocês pensam em expandir o alcance da revista? Natal, por exemplo, pode ser uma praça que vocês pensam em conquistar? Isso, exatamente. Há um projeto a gente já visualiza há cerca de um ano, mais ou menos, expandir a revista. Principalmente por quê? Porque como a revista ela tem um contato muito frequente com patrocinadores, então muitos dos que têm negócios em Caicó também têm negócios em Natal. E diante da logística que é aplicada aqui na Colecione, que eles visualizam, lá em Natal não é tão dessa forma que as outras revistas trabalham. Porque o que acontece? Eu costumo dizer que a revista, a Colecione, ela tem um tripé de sustentação jornalístico, que é o que dá muito respaldo e muita vontade do pessoal querer ler cada edição. Então, são todas umas matérias contextualizadas que a gente convida o pessoal a participar para ilustrar. Então, é isso que chama a atenção do público, né? E aí acaba que quem anuncia entre uma matéria e outra, que no caso são os patrocinadores, eles têm muito retorno, em razão dessa procura do público, de querer consumir aquele conteúdo. E aí, em razão dos patrocinadores de Caicó, que tem negócios em Natal, já darem esse apoio, enfim, darem esse toque, né? Acabou que eu, como já trabalhei em Natal, me formei lá, tenho contato com o pessoal de agência de publicidade, de outras áreas também. Então, meio que foi um ano estudando o mercado. E vai ser agora em abril de 2016, já está programado, a Colecione Natal, o núcleo Natal da revista. A mesma logística aplicada em Caicó, em Natal, só que, obviamente, com algumas adaptações. Ok, Fred, sucesso sempre. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado também, eu agradeço, Marcos, o espaço. E convido a todos para lerem a Colecione e se divertirem conosco.
Esse foi o nosso Marcos nas Entrevistas de hoje, recebendo Fred Costa, publicitário, diretor da Colecione, em breve, comecinho de dezembro, nas bancas de todo o nosso Rio Grande do Norte e também do Brasil. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um entrevistado.